E agora eu vou conversar com um querido amigo, historiador, comentarista, professor e muito mais que está lançando. Olha aqui, eu recebi o livro dele. Uma belíssima dedicatória, muito bem. Um país chamado Brasil. Olha, eu não vejo assim no horizonte ninguém com mais competência para escrever um livro como esse do que essa figura Marco Antônio Villa. Meu amigo, bom dia, rapaz. Que coisa boa ver seu livro. Vou começar a ler daqui a pouco. Me conte aí, você está bem? Bom dia, Mário, bom dia, amigos da Metrópole. Obrigado pelas suas palavras. Sim, estamos aqui sempre muito animados, né? Afinal, lembrando aquela peça lá dos anos 60, Brasileiro, Profissão Esperança, né? É isso Então, mesmo. sou muito animado, muito animado com o livro. Foi um esforço, Mário, de anos e de leituras feitas até em décadas anteriores e que você deixa anotado, reflexões. E foi um desafio para mim, era uma coisa que eu queria muito fazer. Eu escrevi muitos livros, fiz recortes monográficos da história social e política brasileira e queria escrever um livro sobre uma visão de totalidade da história do Brasil. Era um desafio, eu quis enfrentar esse desafio, segundo as pessoas que leram gostaram. O livro está acabando de sair, né? Saiu nesses dias, teve o lançamento, inclusive presencial em São Paulo, na última segunda-feira, na livraria da Vila do Shopping G9. Foi uma loucura, foram mais de 500 exemplares, acabaram todos os exemplares, foi muita gente presente, fiquei muito feliz. E essa é uma coisa que eu sempre tive desejo de fazer, que em outros países, os historiadores sempre, em certo momento da sua carreira, da sua vida acadêmica e como historiador, tentam escrever uma visão geral, né, do seu objeto de estudo. No meu caso, depois de muitos, nos últimos 25 anos especialmente, é o Brasil. Então, foi um desafio, gostei muito, aprendi muito, isso que é importante. A gente sempre aprende, não tem essa história de que sabe tudo, não. A gente precisa, quando começa um novo trabalho, ter a certeza de que você precisa aprender, né? Eu aprendi com... Nós temos uma brilhante historiografia no Brasil, grandes historiadores e também estrangeiros que se debruçaram sobre a história do Brasil, especialmente norte-americanos, em um certo momento, chamado até de brasilianistas. Então, existem grandes trabalhos, grandes reflexões, e o esforço sempre foi, numa visão totalidade, buscar síntese, que não é fácil, evitar o anacronismo e o panfletarismo que está presente em todo momento, aí, muitas vezes, de análise sobre o Brasil. Então, e ter o distanciamento sobre o momento histórico. Então, eu faço esse apanhado. Trabalhei com uma biografia que eu considero extremamente relevante, algumas delas até alguns desses livros produzidos no século XIX, mas que têm enorme relevância ainda como reflexão histórica, e trabalhos publicados mais recentemente. Marco Antônio, olha, por tudo, pelo conjunto da sua obra, você sabe que eu sou seu admirador. Mas eu estava refletindo aqui o seguinte: nós, no ensino básico, a história que se conta do Brasil é uma história completamente diferente da realidade. E eu fico impressionado de ver jovens, até jovens jornalistas e outras profissões, com uma visão assim que foi, sabe, ficou estereotipada. O Brasil foi assim, foi descoberto, Pedro Álvares Cabral chegou aqui, papapá, pipipi, e por aí vai. Mas não se conhece a verdadeira história do país. Então, nesse sentido, mais do que tudo, eu acho que você preenche uma lacuna fundamental, não é? Porque num livro só você mostra o verdadeiro Brasil, ou o próximo do verdadeiro Brasil, que está muito distante daquilo que é ensinado. Como é que você vê isso, Marco Antônio? Mário, eu acho que o grande desafio é você conseguir, num livro, reunir o que é de melhor da historiografia brasileira. Claro que eu certamente deixei de lado alguns autores, porque não era possível colocar todos, mas naqueles momentos históricos eu creio que eu selecionei os principais historiadores que trabalharam com o período. Por exemplo, se falar da presença dos holandeses no Brasil, Evaldo Cabral de Melo é indispensável, é o grande historiador que trabalha ali com o século XVII. Ele também tem trabalho sobre o início do século XVIII, tem até também
questões sobre o século XIX, mas, em especial, a presença dos holandeses no Brasil. Ele é o grande especialista. Então, eu fui enfrentando o desafio, em cada momento histórico, trabalhando com um grupo de um ou mais historiadores que trabalham, que estudam melhor e que desenvolveram melhor suas pesquisas sobre determinado período da história do Brasil. Esse é um velho problema. Desde quando eu fiz, olha que faz tempo, Mário, o antigo ginásio, que agora é o Fundamental 2, faz tempo. E o meu manual era o Borges Hermida, faz tempo isso, e parava em 1889, o livro para evitar problemas, ele parava em 1889, então, com a proclamação da República. E sempre tive também infelizmente, um bom ensino de história no ginásio, no colégio. Aí, em certo momento da nossa história, no início mesmo dos anos 70, com os cursinhos, começando aqui em São Paulo, com um curso chamado Objetivo, tal. Aí veio aquela história da aula show, né? E aquela aula show transformava a história num grande circo no mau sentido da expressão, não dos grandes profissionais do circo, né? E aí isso acabou sendo uma coisa extremamente ruim, né? Porque também caiu no panfletarismo. Então nós saímos do Borges Hermida, né? Daquela coisa chapada, ultra tradicional, de questões que você não sabia porque elas estavam presentes, para outras na base do panfletarismo, né, de grande parte dos professores, e os manuais didáticos acabaram incorporando esse panfletarismo. Então, nós saímos daquela história congelada, de datas e fatos sem conexão, e nem sempre os fatos e datas mais importantes, para o panfletarismo barato. Eu lembro, li manuais de história, mesmo no início dos anos 80, que eram absurdos, né? E o ensino de história acabou deixando de lado questões que eram fundamentais. Por exemplo, em São Paulo, o governador Franco Montoro, excelente governador do estado de São Paulo, ele introduziu no ensino público de segundo grau, hoje chamado ensino médio, na segunda série, que era do antigo segundo colegial, o ensino de História da América, como obrigatório. Então, começaram a ser bons manuais, inclusive, de História da América, oferecidos para o segundo ano do antigo colegial, hoje seria o ensino médio. Que isso está na nossa Constituição, vale lembrar que está na nossa Constituição a questão da América Latina, a presença da América Latina logo no início da nossa Constituição. Isso foi abandonado. Então, as boas iniciativas que em alguns momentos do final do século passado nós tivemos no ensino de História acabaram abandonados. Então, acho que o que falta é a gente produzir um bom conteúdo de história, uma boa base nacional comum curricular, né? Formar bons professores, cursos de licenciatura tem essa tarefa e não é fácil, porque além do bacharelado, quando você vai ministrar aula, é necessário a licenciatura, produzir bons manuais, e fazer com que também a carreira seja devidamente reconhecida, né? É fundamental, não é tarefa fácil, mas eu acho que em outros países nós temos problemas também, mas eu acho que no Brasil é mais grave essa questão. Marco Antônio, Daniele, que trabalha aqui, tem uma pergunta para você, jornalista. Okay, diga aí, Daniele. Olá, Marco Antônio, bom dia. Bom dia. Atualmente a gente vê alguns canais no YouTube, por exemplo, que tem esse trabalho de resumir ali grandes obras da história, de não ficção, e passar. O próprio Penin, Eduardo Bueno, tem feito isso, por exemplo. E a gente vê o papel também das redes sociais, como o Twitter, que são pílulas de informação, muito utilizado por filósofos, até por você mesmo, né? Utiliza muito. Mas um outro ponto dessa democratização e talvez impulsionamento dessas informações é a redução da informação. Então, ali a gente tem condensado uma reduçãozinha, mas as pessoas muitas vezes não se interessam em buscar a história por inteiro. Queria que você comentasse essa relação das redes sociais, que por um lado democratiza o acesso à informação, mas por outro reduz, às vezes banaliza a informação. Fala um pouco sobre isso, por favor. Exatamente, você tocou em pontos que são centrais. A banalização e o reducionismo, né? Que são duas doenças terríveis da história. Eu não vou emitir meus comentários sobre coisas que vejo ou que me falam na internet sobre história, tem coisas pavorosas. Eu fico vendo e falo, meu Deus, que primarismo, que reducionismo e que banalização. Quando nós temos sobre determinados momentos históricos que são citados em muitos de vídeos que estão à disposição na internet, tem uma bibliografia fantástica, maravilhosa. Mas por quê? Porque aí tem um problema,
que eu estava até falando com a minha mulher outro dia, uma série de países, pegar a França, por exemplo, a Itália também, você tem os professores universitários preocupados em fazer a ponte entre a universidade e a sociedade, no campo da história e de que forma, em especial, produzindo material didático, participando dos debates públicos, escrevendo em jornais, participando de rádios, TVs, de programas, e professores universitários extremamente qualificados. Eu me lembro que Umberto Eco, na Itália, escrevia semanalmente na República. Você tem isso muito na França, o Umberto Eco, claro, me referindo evidentemente ao Escritoriantes, que trabalhou tanto com linguística, que eu conheci no início dos anos 70 no Brasil, quando eu comecei a ter conhecimento do que era linguística, toda aquela discussão que nós tínhamos, que era presente no Brasil, e a editora Perspectiva jogou um papel muito importante naquela época. Mas a questão que se coloca é que fazia essa ponte, e aí tinha a qualidade. O que chama atenção é que no Brasil a universidade está num canto e a sociedade está no outro. E quem deve construir a ponte não é a sociedade, é a universidade. E ela, infelizmente, peço licença, fiquei 30 anos na universidade pública, posso falar isso com tranquilidade, em 2 universidades, e na graduação e na pós-graduação, na área de História e de Ciências Sociais, então eu posso, acho que não estou falando sem saber, mas por vivenciar, não tem essa ponte. Então há esse isolamento. Isso faz com que, igual no futebol, no ensino e na política, não há vazio ocupado. E no caso do YouTube, em especial, no campo da história, tem coisas que são verdadeiros absurdos. E nós temos uma história, no caso do Brasil em especial, sem falar da história geral, aí então tem bobagens de todos os tipos. É que o estudo exige, para você dissertar sobre um momento histórico, exige muito tempo, dedicação, estudo, conhecimento, não só na área de história, mas o diálogo com a sociologia, com a antropologia, com a ciência política, com a filosofia política. Exige tempo. Ninguém se aproxima de um tema e disserta sobre ele em uma semana, em um mês. E nem começa dizendo eu acho. Você não acha nada no campo da história. Você precisa estudar, né? E aí demanda tempo. E a gente acha, e aí você também destacou um ponto importante, que o conhecimento se adquire assim, num segundo. Eu dou um clique no Google, entro no YouTube, aprendi. Não, bola no chão não é assim. Não é assim. Você tem um longo caminho. O início do Capital, Marx faz uma referência ao Dante Alighieri, do caminho da ciência, lá da Divina Comédia. Então você tem um longo caminho. Isso significa que você não deve entrar na ciência porque o caminho é longo, penoso? Claro que não. Agora, isso faz parte, e para concluir, de um contexto maior. O Brasil precisa ter grandes bibliotecas. É inacreditável um país como o nosso. Eu pego a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, a maior biblioteca é a Biblioteca Municipal Mário de Andrade, que teve uma reforma nas gestões Serra, Kassab e tal. E eu fiz um barulhão na época, através do jornal Folha de São Paulo, que era colunista, da necessidade de reformar a biblioteca. Mas precisa de mais. Nós precisamos de uma biblioteca com 10 milhões de títulos, como tem em outros países. Por que não aqui? Aqui a Colômbia fez o perfil da capital de Bogotá, começou a mudar, entre outras coisas, também pela construção de uma grande biblioteca. Precisamos ter bibliotecas nas grandes capitais. Tem em Salvador, sabe aquelas bibliotecas que você entra e se sente pequeno? Tem de ser assim, você fica impressionado pelo conhecimento lá recolhido. Agora, alguém disse assim, eu já falei para alguns políticos, biblioteca não dá voto, eles me falaram, biblioteca não dá voto, você está sendo ingênuo e tal. Quer dizer, o que nós precisamos ter também são políticos e gente que trabalha com a cultura que pense grande e que pense na cultura. E passar, não é o único caminho, mas passar pela biblioteca, pelas grandes bibliotecas é fundamental, e valorizar o conhecimento. E mais uma questão, você note que os políticos brasileiros das últimas décadas, prefeitos, governadores, presidentes, senadores, deputados federais, estaduais, raramente ou quase nunca fazem referência à história do seu país, do seu estado, da sua cidade. É verdade. Por que não fazem? Porque não sabem, Mário. É verdade. Não sabem. Agora, Marco Antônio, há 2 dias atrás comemorou-se, ou lembramos, digamos assim, o AI-5. Eu falei muito, inclusive, aqui no dia, e eu fico alarmado como é que tem uma quantidade bastante expressiva de pessoas que defendem o AI-5 com Bolsonaro como se isso fosse resolver
acabar com a corrupção, acabar com essa coisa de fechamento por causa de Covid, vamos abrir tudo, vamos fazer e acontecer, fechar o Supremo, fechar o Congresso. Isso mostra a imensa ignorância do nosso povo de uma história recente. Não é de 1500, não, de 53 anos atrás, Marco Antônio. Como é que é isso, rapaz? Por isso que eu fico, assim, alegre de ver um livro como esse seu, entendeu? Que é ótimo de ler, bem conciso e até um grande presente de Natal. Quem quiser dar um presente de Natal para uma pessoa, se instruir, aprender um pouquinho o que é o Brasil, está aqui, o livro de Marco Antônio. Mas fale, Marco Antônio, o que é que você acha disso? Mário, você tem toda a razão. O ato adicional número 5, 13 de dezembro de 68, lá no Palácio Laranjeiras, foi assinado lá no Rio de Janeiro, naquela reunião que tem um áudio até, tem um áudio daquela reunião, e todos foram favoráveis, excetuando o vice-presidente da República, Pedro Aleixo, né? De Minas Gerais, né? Um liberal clássico, tal, que foi o único que votou contrário, porque todos votaram favoráveis ao ato adicional número 5, e o próprio Costa e Silva ficou célebre. Falou, mas o senhor desconfia de mim? Ele falou, do senhor não, eu desconfio do guarda da esquina, né? Porque o senhor está aqui, eu posso falar com o senhor de atos arbitrários, mas e o guarda da esquina? Vai se sentir com todo o poder. E quando você lê, eu recomendo a todos que me acompanham aqui na Metrópole, a nossa conversa, entrem, leiam o ato adicional número 5, né? São poucos artigos, são terríveis, terríveis. Dá todos os poderes ao presidente da República. O judiciário acabava, o juiz podia ser transferido, aposentado a qualquer momento. Os atos do presidente da República não eram apreciados pelo poder judiciário. Habeas corpus, para fins políticos, zero. Você podia ter intervenção em todos os municípios, em todos os estados, podia caçar mandato de todos os vereadores, de prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prisões arbitrárias. Você podia, inclusive, escolher lugar, determinar onde um brasileiro, uma brasileira deveria morar e aonde ela deveria ficar. É um negócio assim inacreditável, inacreditável, todos os poderes que eram dados ao presidente da República. E lembrar que foram 17 atos adicionais, além do número 5, teve mais 12. Então, e dando instrumentos arbitrários, e basta recordar que no ano seguinte, a emenda constitucional número 1 de 1969, que reformou de tal forma a Constituição de 1967, que é quase que uma nova Constituição, que somada aos atos institucionais e mais aos atos complementares, deram poderes de vida e morte ao presidente da República. O AI-5 vigorou até 31 de dezembro de 1978, quando foi aprovada a emenda constitucional número 11, e as salvaguardas de Estado, como eram chamadas à época, entre aspas, foram incorporadas à então Constituição, que era um remendo danado tal. E o adicional número 5, portanto, é o símbolo do arbitrarismo, né? Que você dá a uma pessoa poderes absolutos. Então, quem fala com isso, primeiro é ignorância, e a ignorância hoje perpassa o cotidiano do Brasil, a política e tal. Então, precisava ler o que é isso. Segundo, as consequências. Lembrar que três ministros do Supremo Tribunal Federal, brilhantes, Vitor Nunes Leal, o Hermes Lima e Evandro Lins e Silva, né, 3 grandes ministros, foram aposentados compulsoriamente. O presidente da República aposentou, retirou. Ele tinha, pouco antes, o Costa e Silva, eles tinham ampliado o Supremo para 16, de 11 para 16. Aí aposentaram 3, o presidente e vices pediram aposentadoria em protesto, então tiraram 5, voltou a 11. Aí eles fizeram uma outra modificação, mandando o Supremo ficar então com 11. Nessa situação, o adicional número 5, quando você lê, o arbitrarismo. Então, e encobria toda aquela repressão, prisões arbitrárias, torturas, mortes, desaparecimentos, corrupção, porque é uma lenda que não havia corrupção, é um equívoco. A gente pode citar dezenas e dezenas de casos de corrupção das grandes obras públicas que se desviaram recursos, não só da Ponte Rio-Niterói, vamos lembrar uma delas, da rodovia Transamazônica, da ferrovia do Aço, que hoje poucos lembram. Itaipu, rapaz, Itaipu Binacional.
Itaipu, as grandes obras públicas, teve tudo sobrepreço, corrupção. Eu me lembro quando foi construir a usina de Tucuruí, lá que teve problemas terríveis no Pará, etc, etc, etc. Então não vem esse papo que não tinha corrupção, etc, que isso é tudo conversa fiada. Então, quem fala hoje em defesa do adicional número 5 é gente ignorante, extremista, que conspira contra as instituições e conspira contra a sua vida, a minha vida, a nossa vida, por quem quer impor uma ditadura. E uma ditadura não respeita os direitos dos cidadãos. Lembrando dessa cerimônia, né, do AI-5, eu me lembro do ministro Passarinho dizer as favas com os escrúpulos. Não é? E Pedro Aleixo, que era o vice-presidente, logo, pouco tempo depois, o presidente Costa e Silva teve um derrame, ficou incapaz, e simplesmente esqueceram o vice-presidente e entrou aquela junta militar, né, que tinha até uns apelidos bem interessantes. Eu acho, Marco Antônio... Os três patetas. Isso, exatamente. Eu acho, Marco Antônio, esse seu trabalho que você faz, rapaz, inclusive no seu YouTube, que você, na TV Cultura, em tudo que você escreve e aparece, são fundamentais para o Brasil. A gente tem que lutar muito contra a ignorância que está dominando completamente o país, né? E levando a caminhos que a gente não sabe. Vamos esperar que na próxima eleição a gente tenha outras oportunidades e sei lá. Eu não tenho muito otimismo não, viu? Se bem que eu me lembro dessa peça, eu assisti também. Brasileiro, Profissão Esperança, em plena ditadura, era na época da ditadura. Exato, a gente saía de lá assim, revigorado, dizer não é possível, mas tome-lhe. Meu amigo, muitíssimo obrigado, viu? Parabéns, você é super bem-vindo aqui sempre, há muitos anos, e eu adorei o lançamento desse livro seu, viu? Adorei. Muito obrigado, Mari. Um país chamado Brasil, essa visão de 5 séculos de história do Brasil, a busca de síntese, de tocar nas questões essenciais do Brasil, apresentar os problemas com a melhor biografia, numa linguagem acessível, sem ser panfletário, e apresentar a história do nosso país, essa história que infelizmente é tão desconhecida, que parece, como você bem lembrou, um fato de meio século, parece que é de 500 anos atrás, e tentar esperar que o Brasil, nós desejamos, acho que o Brasil mude. Eu acho que esse é o nosso objetivo e eu acho que vai mudar. Eu acho que esse choque que estamos tendo nesses 3 anos, eu acho que está ensinando também. Nós temos de aprender com os erros que nós cometemos, né? Isso. E desejar que o país mude, sempre respeitando a democracia, a Constituição Cidadã, como bem disse o doutor Ulisses, de 1988. Valeu, meu amigo. Um grande abraço para você, viu? Grande abraço também para todos vocês.